Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do oitavo ano. Agora, nossa aula vai conter uma pequena revisão do que a gente já discutiu, do que a gente viu sobre liberalismo. Vai conter também uma introdução do socialismo, abordando o socialismo utópico. O socialismo científico, por ser algo que influenciou mais o século XIX, por ser algo que tem suas influências até hoje, e ser um pouco mais complexo também, vai ficar para uma outra aula, certo? Então, essa aula a gente vai revisar um pouco do liberalismo e apresentar o socialismo utópico. Gente, mais uma vez, esse mapa vai permanecer aqui até que a gente finalize esse assunto. É importante que a gente tenha essa projeção cartográfica da Europa nesse período. Duas características principais. Uma, a quantidade de reinos que se tem, certo? Muitos reinos. A maioria dos países são caracterizados por reinos. E dois, a fragmentação, a divisão aí de alguns territórios que hoje são países, mas na época eram principados, eram reinos independentes. Então tá aqui, ó, tudo rachadinho, tudo dividido, ok? Então, que países hoje são unificados, são países, mas na época eram fragmentados. Principalmente a Itália, a gente vai ver aqui, ó, que era dividida em alguns reinos, o reino da Piemonte, Sardenha, o reino das duas Sicílias, o Estado Pontífice, que eram os estados da Igreja, certo? Tudo isso. E também a Alemanha, que está aqui nesse mapinha aqui, vermelho, certo? Nessa região aqui que é traçada com vermelho, ok? A gente tem o reino da Baviera, o reino da Saxônia, a gente vai ter o reino da Prússia, que a gente vai ver que vai ser muito importante. Então, é importante que a gente tenha em mente essas duas coisas. Que muitos dos países aqui eram reinos, certo? E também alguns países eles eram fragmentados, eles ainda não tinham se unido, eles vão passar pelo processo de unificação agora, ok? Bom, é isso. Vamos progredir, voltar para as concepções políticas já do século XIX. Bom, pessoal, muitos dos pensadores do século XIX ou que influenciaram as correntes políticas do século XIX eram chamados jus-naturalistas. O que é isso? É que concebiam a identidade humana e o ser humano a partir de uma concepção de direitos naturais. A pessoa, por nascer, já por pertencer a essa natureza humana, tinha alguns direitos, certo? E eles concebiam também uma idade hipotética, um momento hipotético da história da humanidade, que a humanidade estava inserida num estado de natureza. O que era isso? Era uma organização social, ou a falta de organização social, em que os únicos direitos eram os direitos da natureza, eram os direitos naturais, os direitos do estado de natureza. O estado de natureza como sendo um estado de perfeita liberdade, certo? Então, para os liberais, tá? Que é o que a gente está estudando agora, o estado de natureza ele tinha perfeita liberdade. As pessoas podiam realizar suas ações e organizar suas posses conforme estas achavam conveniente, sem a necessidade de pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Então, as pessoas faziam o que queriam, não tinham sociedade, não tinham Estado, para tentar regular as ações dos indivíduos ou dizer que o indivíduo poderia fazer aquilo ou não fazer outra coisa, né? A ausência de uma liberdade para ou de uma liberdade de, ok? Nesse sentido, uma outra situação sobre alguns liberais, mais especificamente sobre uma pessoa que é conhecida como o pai do liberalismo político, John Locke, ele dizia o quê? Que a natureza humana era como uma folha em branco, certo? O homem, quando nasce, ele é como uma folha em branco, certo? Ele pode ser bom ou mal, pode ser útil ou inútil, a depender de como ele seja educado, a depender das experiências que ele passa durante a vida. Então, a depender da educação que ele recebe, a depender dessas experiências que ele passa pela vida, a pessoa vai se tornar boa ou ruim. Porém, quando nasce, a pessoa nem é boa nem é ruim. Ela é uma folha em branco. É algo que vai ser preenchido pela sociedade ou pelas experiências vividas por aquele sujeito. Ok? Bom, então esse é o estado de natureza. Seria, na concepção liberal, um estado aí onde ninguém interferia nas ações de outro homem. O homem podia fazer o que
quiser, sem receber a intervenção de um segundo homem ou do Estado, da sociedade em si. Bom, o liberalismo em si, ele tem como um direito fundamental, como um conceito fundamental, a preservação da liberdade do homem, ok? Então, a liberdade do homem é um direito fundamental a ser defendido e protegido, certo? Existem alguns direitos fundamentais que eles estão amplamente harmônicos e amplamente simbióticos entre si. Um depende do outro. Então, se um faltar, o outro também vai ser negligenciado. Isso para a perspectiva liberal. Seria a vida, a propriedade, aliás, a liberdade e a propriedade. Para os liberais, todos esses direitos são fundamentais e um depende do outro, certo? Então, nesse sentido, a propriedade ela também se torna um direito fundamental, porque para os liberais, sem a propriedade, o homem se torna dependente ou do Estado ou de outro homem, certo? Sendo assim, a sua liberdade fica ameaçada ou limitada. E se a liberdade do homem ela também está limitada ou ameaçada, a vida do homem também está, ok? Então, se alguém não tem os meios para sobreviver, os meios para conseguir seus alimentos, conseguir seu abrigo, etc., e esses meios ele vai depender ou do Estado, ou da liberdade, ou de outro homem, de um segundo homem, esse homem não é livre e a vida dele está à mercê de outra pessoa. Então, só para a gente lembrar, por isso a propriedade é um conceito fundamental para o liberalismo, é um direito fundamental, certo? Porque ele está diretamente ligado à liberdade e diretamente ligado à vida. Esses três direitos aqui eles seriam inalienáveis, ok? Nesse sentido, em oposição a Thomas Hobbes, que concebe o Estado como um mal necessário, né? O Estado precisaria ser grande, forte, centralizado, para poder punir qualquer homem, sendo assim, para manter a ordem, os liberais, com algumas variações, eles vão enxergar no Estado forte uma ameaça à autonomia das pessoas, visto que grande parte da população passaria a depender do Estado para a manutenção do seu sustento, ou seja, para conseguir as suas posses, a sua propriedade, a sua alimentação, ela ficaria dependente do Estado. E se grande parte dessa população depende do Estado, essa população ela não seria livre, ela teria que concordar com o Estado ou tentar agradar o Estado ou a pessoa que controla o Estado para conseguir receber o seu sustento, ok? Outra maneira do Estado intervir, mesmo em quem não dependeria totalmente dele, seria através dos impostos, a qual o Estado recolheria e controlaria parte da propriedade das pessoas, certo? E a regulação, ou seja, a regulamentação, o próprio Estado limitaria o uso da propriedade de algumas pessoas, ok? Então, esses seriam dois temores, certo? Do Estado muito grande como uma ameaça à liberdade. Lembrando que muitas vezes essa concepção política ela foi se desenvolvida numa época de reis, certo? Numa época de monarcas absolutistas, foi desenvolvida muito com inspiração no iluminismo, certo? Para contrariar a perspectiva e as figuras dos reis absolutistas, ok? Então, porém, mesmo assim, os liberais eles não concebem o fim do Estado. Eles não são anarquistas, certo? Eles querem que o Estado exista, porém o Estado não seja muito grande, seria um Estado mínimo, apenas para garantir as leis e a segurança das pessoas, certo? Tentando intervir o mínimo possível nas ações de cada indivíduo, ok? Ok, a gente revisou um pouco do que a gente já discutiu sobre liberalismo. Agora vamos começar a introduzir o que é o socialismo, ok?
Lembram que os liberais eles viam o Estado muito forte, muito grande, como uma ameaça à liberdade, como uma ameaça às pessoas? Ok. Os socialistas eles vão ver uma outra ameaça. A ameaça principal que eles vão ver é outra. Não é o Estado forte. A ameaça que eles vão ver é a concentração de propriedade, ok? Então, enquanto os liberais veem a ameaça da liberdade das pessoas, do bem-estar das pessoas, da vida das pessoas, num Estado forte e centralizado, certo? Os socialistas eles vão ver a ameaça a partir da concentração de propriedade na mão de algumas pessoas, ok? Outra coisa importante, tá? O socialismo ele vai ser dividido em duas categorias, certo? Existem diversas vertentes do socialismo, ok? Mas, a grosso modo, para fins do oitavo ano, nosso estudo agora, presente momento, ele é dividido em duas categorias. O socialismo utópico e o socialismo científico, ok? Lembre que durante o século XIX a gente estava vivendo um período de supervalorização da ciência. Então, algo se denominar como científico era um rótulo muito bonito, um rótulo muito bom, ok? Então, quem fez essa divisão, quem fez essa rotulação de socialismo utópico e socialismo científico foram os próprios socialistas científicos, de onde se denominaram e dominaram a vertente anterior do socialismo para distinguir-se, ok? Pois bem, basicamente, o que é que o socialismo utópico queria? Queria uma mudanças sociais que eliminassem isso aqui que eles veem como problema, certo? A concentração de propriedade. Porém, eles acreditavam que essas transformações sociais elas poderiam vir, ou melhor, viriam de forma pacífica, através de regulamentação, de reivindicação, de mudanças legais, mudança na legislação, através de pressionar o Estado, etc. Ou seja, essas mudanças sociais que diminuiriam a concentração de propriedade viriam através de reformas sociais, ok? O socialismo científico, ele não acreditava, ele vai conceber que o Estado ele é dominado pela burguesia. Então, o Estado ele nunca iria ser um instrumento de luta dos trabalhadores, certo? Ou das classes menos favorecidas, se não houvesse uma ação violenta, uma conquista violenta do Estado, ok? Ou seja, eles queriam uma mudança social e essa mudança social viria através de uma revolução armada, ok? Então, essa seria basicamente a grande diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Tem diversas diferenças, mas uma delas, e bem características, é essa. Inclusive, o socialismo utópico também é chamado assim porque achava-se que seria um sonho, uma utopia, algo fora da realidade, que um Estado controlado pela burguesia fizesse que a burguesia abrisse mão de seus privilégios em prol da distribuição melhor de renda e em prol de ir contra a concentração de propriedade, que era o interesse da burguesia para os socialistas, ok? Então, vamos avançar nisso, mas nessa aula a gente vai focar mais no socialismo utópico. Uma outra aula a gente vai focalizar mais no socialismo científico. Bom, dentre os pensadores do socialismo científico, do socialismo utópico,
o principal seria Saint-Simon, Conde de Saint-Simon, ok? Vocês se lembram que, como eu falei, o liberalismo foi algo que surgiu ali do iluminismo, certo? Que foi um movimento intelectual que queria contestar o poder dos reis absolutistas, certo? Então, como eles viam uma ameaça nos reis absolutistas, então eles viam uma ameaça também no Estado que era controlado pelos reis absolutistas. Então, o liberalismo, certo, derivado do iluminismo, queria conter essa ameaça do Estado. Porém, o socialismo ele nasceu ali em outra época, ok? Ele foi inspirado nas ideias de Rousseau, ele foi inspirado na ideia de São Tomás More também. Mas qual era o contexto? O contexto era a Revolução Industrial e as transformações que aconteceram na classe operária. Ok? Lembra-se daqueles diversos problemas sociais que surgiram ali junto à Revolução Industrial, que a gente estudou quando estudou o trabalhismo inglês, jornada de trabalho excessiva, exploração de crianças e mulheres nas fábricas, etc. Não existia salário mínimo, ou seja, uma ausência de direitos trabalhistas e uma exploração muito grande daquela população que trabalhava muito, recebia pouco e praticamente vivia para trabalhar. Então, esses diversos problemas sociais, certo? De uma população que trabalhava muito, mas não conseguia acumular não conseguia acumular nenhuma propriedade, certo? Eles apenas trabalhavam basicamente para sobreviver, foi o que os socialistas encararam como o grande problema da sociedade, ok? Os problemas sociais. Então, enquanto os liberais viam um grande problema, viam uma grande ameaça em um Estado poderoso, em um monarca poderoso, os socialistas vão ver um grande problema nos industriais, nos burgueses, certo? Naqueles que estão engajados em um tipo de produção a qual mantém diversas pessoas trabalhando muito sem conseguir riqueza, ok? Então, Saint-Simon ele vai pensar a sociedade como um todo, de uma maneira geral, como uma fábrica, ok? Como assim? Bom, se a fábrica ela for desorganizada, ela vai acontecer diversos problemas. A produção vai ser atrasada, alguém que deveria fazer uma coisa não vai fazer, tudo vai desandar, certo? Então, da mesma forma que uma fábrica precisava ser organizada para conseguir melhorar, para conseguir um alto desempenho, para conseguir evoluir, a sociedade também deveria ser organizada, deveria ser planejada para aí sim conseguir evoluir. Ok? Então, a sociedade precisava planejar e se organizar para a produção e distribuição de riqueza, ou seja, precisava de diversas reformas e de uma economia planejada, ok? Então, para Saint-Simon existiria essa necessidade e o Estado deveria fazer isso. Houve outros socialistas utópicos. Charles Fourier, por exemplo, ele defendia que as condições dos trabalhadores iriam melhorar a partir do corporativismo, a partir de organizações de ajuda mútua entre trabalhadores, certo? Isso teve alguma influência no sindicalismo, certo? E foi uma ideia que circulou na época. Outra mudança, outra perspectiva era de Robert Owen, que queria mudanças trabalhistas. Ou seja, todas essas perspectivas de pensamento tiveram algumas influências nos movimentos da época, ok? Dos movimentos de luta dos trabalhadores da época. Porém, todos esses movimentos eles tinham características de planejamento e mudanças sociais, muitas vezes visto de cima. Todos esses grandes pensadores aqui do socialismo utópico, eles eram condes, nobres, donos de fábrica, ok? Grandes burgueses, grandes comerciantes. Então, todas essas mudanças elas vinham de cima e partiam vamos supor, do que seria chamado de classe dominante, ok?
Também a gente precisa entender que esse socialismo ele via como um princípio organizador, como um princípio de uma boa sociedade, o princípio da igualdade. Todos os homens nascem iguais, então as condições de vida dos homens devem ser semelhantes também, certo? Rousseau ele vai ser um pensador iluminista que vai influenciar muito essa ala socialista, principalmente socialistas utópicos. O Rousseau ele tinha a seguinte concepção: o homem é bom e a sociedade o corrompe. Perceba a diferença entre o pensamento de Rousseau, a qual o homem é bom por natureza e ele se torna mal através da influência da sociedade, e de Locke, que dizia que o homem não nasce nem bom nem mal. Ele vai se tornar ou bom ou mal a partir de suas experiências e da educação que recebe. Esses axiomas sobre a natureza humana, eles interferem muito no pensamento social. Às vezes parece um pequeno detalhe, mas isso gera pensamentos sociais totalmente diferentes, ok? Bom, o homem é bom e a sociedade o corrompe para Rousseau. Outra influência muito grande de Rousseau era a noção de propriedade. A partir da propriedade, foi introduzido a desigualdade entre homens. O homem não nasce igual? É, mas aí alguns homens nascem em famílias ou nascem em condições sociais que lhe permitem ter uma propriedade privada. Então, as condições sociais dos homens são diferentes. Então, a desigualdade é introduzida pela propriedade privada a partir de Rousseau. E esse homem que é que agora é desigual, ele passa a ser corrompido pelo poder e passa a ser esmagado pela violência, ok? Então, a propriedade privada ali seria algo nocivo que a sociedade teria e ajudaria a formar desigualdades e a formar problemas sociais ali para Rousseau. Ou seja, um homem é bom, a sociedade o corrompe. E porque a sociedade corrompe, porque ela teria a manutenção aí de uma propriedade privada, certo? Que faria uma desigualdade entre homens, ok? Isso para alguns pensamentos de Rousseau. Rousseau não se resume a isso, Rousseau é um pensador muito complexo, tá? Porém, eram algumas das ideias que influenciaram ali os socialistas, apesar de Rousseau ele ser mais classificado como iluminista do que como socialista utópico. Mas existe sim uma grande influência dele no socialismo utópico, ok? Então, no século XIX, que essas ideias que a gente está estudando, que esse período que a gente está estudando agora, certo? Mais ou menos em 1849 vai ter uma grande virada no pensamento socialista. Vão começar a surgir os pensadores do socialismo científico. Dentre eles, o principal, né? Karl Marx, e também seu amigo e também um dos pensadores muito influentes, o Engels, ok? Friedrich Engels. Então, nesse século XIX, mais ou menos em 1849, vai haver essa grande mudança, ok? O socialismo científico ele vai ser muito mais influente e a gente vai ver mais dele na próxima aula. Aliás, a gente vai começar a estudar ele na próxima aula, ok? Então, para essa aula é isso. A gente precisa entender, revisar um pouco sobre o liberalismo e precisa entender um pouco sobre o socialismo utópico, que achava que a propriedade era a concentração de propriedade era algo ruim, que produzia desigualdades sociais e essa sociedade desigual corromperia o homem, fazendo a sociedade violenta de homens relativamente corruptos, uns mais, outros menos. Então, precisaria fazer reformas sociais as quais diminuíssem as desigualdades de propriedade entre os homens, fazendo assim uma sociedade mais harmônica, ok? Bom, próxima aula a gente vai estudar o socialismo científico.